na Rede está no ar, invadindo a sua madrugada desta segunda-feira. Hoje o programa tá quente, vamos falar muito sobre o grande clássico entre Corinthians e Palmeiras. Tem a derrota do São Paulo também, a vitória do Flamengo, ato de racismo no Brasil e fora do Brasil. Muita coisa legal, tô aqui ao lado do Marcelo Luó. Tudo bem, Marcelão? Bom dia. Bom dia, Fefão. Bom dia para você de casa aí, bem-vindo ao Bola na Rede. É isso aí. E vamos começar falando do grande clássico que aconteceu no estádio do Pacaembu. A equipe do Palmeiras recebeu o Corinthians, o mando foi do Verdão. Vamos ver os gols aí da partida. Começando, o primeiro gol foi do Michel Macedo, num canudo aos 46 do segundo tempo. E aí o Bruno Henrique, aos 48, acabou empatando. Um para o Corinthians, um também para a equipe do Palmeiras. Agora é o seguinte, o Flamengo tem 77 pontos e o Palmeiras tem 67. 10 pontos a menos, faltando 6 rodadas para terminar. E o Dudu parece que já jogou a toalha com o título. Vamos ver. A gente sabe que é muito difícil, pelo futebol que o adversário nosso vem apresentando, pelos jogos que eles vêm fazendo, mas enquanto a gente tiver chance, a gente não pode desistir. Marcelo do O, eu acho que o Dudu já jogou a toalha, hein, velho? Não, e tem que jogar mesmo. Parabéns ao flamenguista campeão brasileiro de 2019. Já era pro Palmeiras? Não dá mais, não dá mais. Não? Hoje, se tivesse conquistado a vitória hoje, você poderia ainda, pela sequência que o Flamengo tem, a Libertadores já daqui a 10 dias, 15 dias, mas do jeito que foi essa rodada, acabou, meu irmão. E neste clássico, muitos lances polêmicos, o Luiz Macedo vai soltar em tela cheia um pênalti que o Dudu pediu. Vamos ver a opinião do Marcelo do Olha lá. Ele disse que o Michel Macedo meteu a mão no rosto dele. Olha lá, tem um braço ali, não tem não, Marcelão? É, tem um braço ali, mas eu sinceramente não acho que não pegou. Acho que ele até tenta proteger ali, ou tenta pegar mesmo o número 7 do Palmeiras, mas não pegou. Eu não daria, não. Pra você nada? Nada, pra mim nada. E aí teve um outro lance que os palmeirenses pediram mão do Manuel. O Luiz Macedo também vai soltar para que vocês possam ver. Olha lá, neste lance aí, ó, o árbitro não deu nada. E aí os palmeirenses ficaram bravos. Olha lá, foi intencional? Ele estava de costas? O que você achou, Marcelo? Eu acho que ele tenta tirar o braço e bota o braço atrás nas costas e a bola acaba tocando. Eu também não daria, assim também como o próximo que você vai mostrar, eu também não daria, não. Vamos ver. O Scarpa resolveu ir para a cobrança do pênalti. Quer saber o que aconteceu? Dá uma olhada aí o que aconteceu na cobrança do Scarpa. O Walter no meio do gol e aí o Walter pegou o pênalti. E vibrou demais o goleiro do Corinthians pegando o pênalti do Scarpa que acabou desperdiçando. E depois do jogo o Scarpa falou que estava triste, desolado com a perda do pênalti. Dá uma olhada. Fico triste pelo pênalti perdido. Infelizmente não vai ter jogo assim durante a semana para tentar pegar confiança de novo. Mas tem que ter cabeça boa, né? Eu tenho duas escolhas, né? Ou me abater com isso ou dar a volta por cima. Então, vou procurar continuar dando o meu melhor. Ele falou que tem duas escolhas, mas ele tá bem abatido, hein, Marcelo? Ele perdeu um gol no primeiro tempo, né? O único chute realmente perigoso no primeiro tempo do Palmeiras foi dele. Scarpa foi mal, foi o cara do jogo. Além dessa defesa do pênalti, ele fez mais 3 importantes defesas. Tudo bem que ele falhou no comecinho. Vamos dar uma olhada? Olha, no comecinho ele acabou falhando. Olha lá, a bola foi recuada, ele se complicou todo, teve que jogar para lateral porque o Daverson chegou nele. Aí sim, ó, ele se recuperou logo na sequência, pegando essa cabeçada do Daverson. Aí o Dudu chutou e o Walter pegou de novo. Aí, mais uma chance. E aí, de novo, o Walter pegou esse chute do Dudu. Realmente, ele foi o cara do jogo e depois da partida, ele falou sobre o desempenho dele. Será que foi a melhor partida dele pelo Corinthians? Dá uma olhada. Eu acho que sim, cara, até pela grandeza, né, no clássico, né, com uma grande equipe. Então eu acho que pode colocar na minha conta aí que foi uma das melhores partidas. Vamos soltar aí as defesas do Walter, eu quero ouvir de você. O Walter é um dos melhores goleiros que tem aqui no Brasil. O Corinthians fez bem de assinar um pré-contrato com ele para que ele se mantivesse, porque ele estava quase saindo do time, né? Estava quase saindo, o Walter é um goleiraço. O Walter, na minha opinião, ele só perde para o Diego Alves e para o Cássio como um dos principais goleiros do país. Ele jogaria tranquilamente no São Paulo, tranquilamente no Santos, tranquilamente em qualquer um dos times grandes do Brasil, porque é um goleiro muito seguro, é um goleiro que não é pulador, ele é um cara que se movimenta assertivamente
e passa uma segurança para a defesa. Uma deficiência dele é essa aí, jogar com o pé, mas não é qualquer goleiro hoje em dia no Brasil que sabe jogar com os pés com a mesma segurança. O Walter, sem dúvida, para mim, está entre os 5 maiores goleiros do Brasil, sendo reserva, que é uma coisa muito difícil. O Mano Menezes, o técnico do Palmeiras, ele foi num programa esportivo, né, de uma televisão fechada e chegou a falar um pouco mal do Borja, até dizendo que o Borja não, talvez, ficasse mais no Palmeiras, até porque o desempenho dele era ruim. O Borja reclamou, o empresário do Borja fez uma declaração reclamando demais e depois do jogo do Clássico, o Mano falou sobre essa relação com o atacante do Palmeiras. Vamos ver. Bom, a única coisa que me interessa nessa conversa é a alma do Borja, que é muito boa, e eu não quero de maneira nenhuma atingir, porque não é a minha intenção. Fiz um comentário absolutamente normal, mas vocês sabem que fazem o que querem com o que a gente fala, então já levaram para lá, já levaram para cá. A resposta completa que está ali não pertence toda ela ao Borja. Eu estava falando algumas coisas mais gerais daquilo que penso. Conversamos, óbvio que conversamos, né? E vou utilizá-lo porque ele faz parte do grupo e tem condição de entrar e entrar bem como entrou. Poderia ter feito o gol da vitória, teve uma grande oportunidade para fazer. Então, enquanto ele estiver no grupo, ele vai estar sendo utilizado como um profissional do clube. Ele está sendo utilizado. Vamos fazer o seguinte, a gente separou alguns lances do Borja no jogo, porque ele entrou aos 24 do segundo tempo. Vamos ver aqui, ó, os lances do Borja. Ele acabou entrando no lugar do Daverson aos 24 do segundo tempo, né? Olha só, aí ele tem a primeira chance e se complica na hora do chute. Olha lá, eita nós, que várzea. Depois desta cabeçada, ele não consegue se livrar do impedimento. Olha lá, estava impedido o Borja. Aí ele tem uma chance importante, que o Mano falou aí, ó. E desperdiça. Que é isso, hein? Meu caro Marcelo Duó, o Mano tem razão quando fala mal do Borja enquanto a gente solta os lances dele? Cara, eu acho que ele se colocou mal, mas a ideia dele não está errada, porque o Borja foi comprado no momento que ele estava bem, artilheiro da Libertadores, num clube colombiano que tinha um destaque, e chegou ao Palmeiras. E se você for olhar com rigor, ele não conseguiu se firmar com quase ninguém. Ele jogou um pouco melhor com o Roger, né, como técnico do Palmeiras. Depois não conseguiu mais se firmar. E ele vive um momento que realmente é melhor mudar, porque a bola foge dele em alguns momentos. Fugiu dele em 2 momentos aí do Clássico nesse sábado. Ele não está com a confiança em dia, ele sente que não está conseguindo ajudar o time. E de fato está cada vez mais evidente que de repente aquela campanha dele foi um brilho, não é a carreira do cara. Isso ele vai ter que voltar a provar. Eu não sei se no Palmeiras ele vai conseguir isso mais. Sim ou não? Ele foi um mico no Palmeiras? Ele foi. Tá certo. O técnico do Corinthians, o Coelho, também falou depois do jogo e disse que o Corinthians mudou completamente a postura. Dá uma olhada. Tem várias maneiras de você perder um jogo. Ou empatar um jogo ou ganhar um jogo. O que importa é a tua atitude e a camisa que tu veste. Então, se você veste uma camisa como a do Corinthians, você tem que se entregar ao máximo. Se a vitória vem ou o empate ou a derrota, é outra história. Perder como homem, que é a grande situação. A gente não pode perder se entregando. Então, é isso que a gente passou para eles, é isso que eles estão fazendo. A semana de treino é absurda de intensidade. É jogo atrás de jogo. E eles se entregando dessa maneira. Eu não tenho nada a reclamar deles, muito pelo contrário. Tá, e o Coelho falando da raça do time, vamos soltar imagens do Thiago Nunes, que é o novo técnico do Corinthians, né? Ele vai assumir o clube no ano que vem, mas já assinou contrato. Meu caro Marcelo Duó, foi a melhor contratação para o Corinthians no lugar do Carille? Ah, foi, mas não vai resolver sozinho, tá? O corintiano que tá vendo bola na rede tem que ter ciência disso. O Thiago vai precisar de jogadores que joguem, que atuem no perfil que ele precisa, que se encaixem no modelo de jogo que ele deseja. Ele vai precisar de tempo para mudar uma mentalidade dentro do grupo e do clube Corinthians, e isso vai levar tempo. Foi uma ótima contratação, mas ele sozinho não salva como nenhum técnico salva time nenhum, não. Inclusive, nesse clássico teve briga também, viu? A gente vai soltar, o Luiz vai soltar pra gente, ó, em tela cheia. Foi neste lance aí que o Michel Macedo acabou recebendo um tranco do Diogo Barbosa. Olha o Gabriel, ó. Ó como o Gabriel parte pra cima do Diogo Barbosa e os dois ficam discutindo. O Gabriel, camisa número 5, olha lá, ó. Os dois ficam trocando ofensas, aí o Dudu vai lá e empurra o Gabriel. O Gabriel é meio esquentadinho, hein, Marcelo? O Gabriel jogou no Palmeiras, né? Né? O Gabriel tem sérias mágoas do Palmeiras.
e ele é um cara realmente esquentado. No clássico ele sente mais. Mas eu vou te dizer uma coisa, Fifão, eu acho que o Corinthians estava sentindo falta de um cara assim. O time estava muito morto dentro de campo e o cara bota pilha, o Gabriel bota pilha, eu gosto disso. E uma torcedora, supostamente corintiana, foi na torcida do Palmeiras para ver o jogo, provavelmente não conseguia mais ingressos, né? Até porque é torcida única. E olha o que aconteceu, ela foi agredida. Dá uma olhada, vamos soltar aí para o pessoal poder ver. Olha só, ó, ela é agredida pelos torcedores. Olha só, ó. E aí ela sai desesperada. Trazer Gambá pro estádio, ó o Gambá correndo aí, ó. Ó o Gambá correndo aí. É Gambá, Gambá, é Gambá. E aí, claro, os torcedores do Palmeiras foram lá e tiraram o maior sarro, além de baterem nela. Tudo porque ela foi descoberta por causa dessa postagem aí, ó. Vamos soltar essa postagem aqui. Olha só, ó, bem ousada ela no meio dessa porcada toda. Vai Corinthians, clássico está no tobogã. E aí, alguém do Palmeiras viu esta foto nas redes sociais e acabou partindo para cima dela. Que coisa absurda, hein, meu caro Marcelo Duó? O que você achou disso aí? Pô, não pode fazer isso, né? A primeira coisa é que você não deve, não pode, é óbvio que você não pode agredir ninguém, muito menos uma mulher sozinha dentro de uma arquibancada, não faz o menor sentido fazer isso. Mas a gente também tem que colocar o bom senso. Primeiro, existe um regulamento em São Paulo que não permite, infelizmente, né, a falta de capacidade de ser civilizado não permite que duas torcidas rivais assistam a um clássico em São Paulo. Ela furou esse bloqueio. Quando você posta do jeito que ela postou, é o tal negócio da internet, né, que acha que as pessoas são absolutamente invencíveis. Ela postou aquilo lá, ela ficou vulnerável. Né? Então ela abriu o caminho para sofrer esse absurdo, porque isso é um absurdo. A gente não pode jamais normalizar uma agressão de qualquer nível, principalmente a uma mulher que está sozinha para assistir um jogo de futebol. Mas, sem dúvida, ela não foi inteligente, né? Vamos sair do clássico e vamos falar do São Paulo. O bicho tá pegando por lá, o time perdeu em casa pro Atlético Paranaense. Vamos soltar o gol que começou lá atrás com o Santos, o goleiro. Ele fez esse lançamento aí. Aí o Sara acabou falhando na marcação, o Atlético conseguiu dominar, tocou pro Cirino, o árbitro tropeçou e aí, olha só o que fez o Volpi. Falhou o Volpi. Feio na hora de pegar essa bola, 1-0 para a equipe do Atlético Paranaense. O Thiago Volpi, depois do jogo, estava desesperado e falou sobre essa falha. Vamos ver. A equipe jogou bem, na única bola que o Atlético acabou finalizando em gol, acabei errando, acabei falhando e saímos com a derrota. É tentar ser o mais realista possível e entender que o jogo foi esse. Num jogo onde o Atlético chutou uma bola, nenhuma infelicidade, e eles acabaram ganhando o jogo. Volpi, que coisa. Ele que vinha sendo aí um dos melhores goleiros da última rodada, acaba falhando feio, hein, Marcelo? Pois é, rapaz. E eu não sei, eu não chamaria de frango, mas foi uma falha grave. Mas São Paulo não perdeu por isso. São Paulo perdeu porque de novo jogou mal, porque de novo não foi um time vibrante, porque novamente algumas ideias do Fernando Diniz ainda não conseguiram ser colocadas em prática. E aí, novamente, São Paulo se coloca numa condição de pressão. São duas derrotas seguidas em casa, né? E o Fernando Diniz e também o Raí falaram sobre o mau desempenho e o mau momento do São Paulo. Vamos ver. Mas a gente sabe que o trabalho está sendo bem feito, que tem muita consistência, muita filosofia de trabalho e que o resultado vai vir e tem que vir rápido. Quando eu falo que o trabalho está bom, é a satisfação que o trabalho, desde que ele chegou, não foi só essa semana, a semana foi desastrosa e obviamente que a gente tem muito para melhorar, refletir, pensar principalmente nos erros, né? Nesse momento que eu estava falando, a avaliação do trabalho dele e a confiança nele. E o que a gente tem agora é ver tudo que errou nessa semana, errou bastante, não teria esses resultados, né? Contra o Fluminense ainda acho que foi pior do que hoje. E esses erros que a gente tem, em cima dos erros que a gente tem que trabalhar ainda mais, e aí tenho certeza, conversei com ele, com a comissão técnica, e vamos conversar bastante com o jogador nessa semana, para já contra o Santos ter uma reação do tamanho que o São Paulo merece, que essa torcida merece. A semana em termos de pontuação, em termos daquilo que segue no campeonato, de fato ela foi desastrosa. Você joga 2 jogos em casa, que o torcedor quer ganhar, e a gente também quer ganhar. Então, nesse sentido, eu concordo com ele que ela é desastrosa. Agora a gente tem que ter frieza para saber o que foi o segundo tempo do jogo do Fluminense, o que foi os 35 primeiros minutos do Fluminense e o que foi o jogo de hoje. Jogamos com uma equipe forte, a gente teve o domínio praticamente total do jogo e não conseguiu vencer. Então a gente tem que melhorar a partir daquilo que é bom, não achar que jogar tudo no lixo.
O Fernando Diniz disse que não pode jogar tudo no lixo, mas a gente vai soltar. O Luiz Macedo separou umas imagens interessantes. Olha, o São Paulo no ano, 54 jogos, só 49 gols marcados, tirando a Florida Cup. É muito pouco para um time como o São Paulo, gigante como o São Paulo. Não consegue fazer gol, é ruim de pontaria, Marcelo. Porque não consegue chegar no estágio de trabalho para treinar isso, né, Fefon? Porque tá toda hora trocando de técnico, toda hora troca de grupo, toda hora troca de dirigente. São Paulo tá em constante troca o tempo inteiro e você não consegue construir um time dessa maneira. Então, São Paulo joga de uma maneira reativa de contra-ataque, depois passa a querer propor o jogo, aí depois volta para o estilo reativo, depois volta. Então, assim, enquanto não se definir que é o Diniz, que é o cara e que não adianta ninguém cornetar, o São Paulo não vai crescer. Esse ano, o São Paulo tem que jogar o suficiente para chegar na Libertadores, custe o que custar. E o ano que vem dá tempo para esse homem trabalhar e para os caras que estão lá trabalhar. O São Paulo não precisa parar de ser histriônico e de encher a paciência, porque atrapalha o desenvolvimento do clube. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar protesto da torcida. Antes, perguntaram para o Raí, o contrato dele como diretor do São Paulo acaba no final do ano, se ele poderia sair antes, até pela má fase do time. Olha o que ele disse. Estão pensando nada disso agora, né? Tem contrato até o final do ano, mas o mais importante, a prioridade total agora é dedicar foco total no trabalho, no dia a dia, na cobrança, para que todos aqui saiam com um final de ano digno que São Paulo merece. Pode soltar a imagem do Raí. O Raí tinha que sair agora mesmo? O Raí tá fazendo um péssimo trabalho no São Paulo? Cara, o Raí não devia nem ter assumido isso. Não, O Raí não tem perfil para isso. O Raí se mostra um cara muito volúvel nas suas decisões, na sua filosofia. Em alguns momentos dá a impressão até que não é ele exatamente que faz as escolhas, porque no momento um estilo de trabalho para ele é maravilhoso, aí não funciona, ele manda embora, contrata outro, esse passa a ser o sensacional. Então, não deu certo o Raí como diretor de São Paulo, eu acho que ele deve sair no final do ano. Teve protesto da torcida do São Paulo depois do jogo. O bicho pegou, meu amigo. Dá uma olhada. Pato, Leco e Diniz. A torcida não quer mais o Diniz, hein, Marcelo? Exagero? Não, já, né? Assim, o cara chegou outro dia. A gente entende o torcedor que tá frustrado, tá bravo, tudo bem. É a frustração do torcedor, mas o dirigente não pode entrar nessa. Aliás, o Leco realmente é um dos grandes responsáveis, ele e a turma dele, de deixar o São Paulo nessa situação há tanto tempo. Mas se o time não tiver calma, não vai funcionar. O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, venceu o Bahia e de virada, meu amigo. Vamos dar uma olhada aqui nos gols. Olha só, o Bahia acabou saindo na frente depois da boa defesa do goleiro, 1-0 para o Bahia. Aí, o Reiner empatou para a equipe do Flamengo de cabeça. Depois do lançamento, olha só, o toque do Gabigol e o Bruno Henrique fez 2-1 para a equipe do Flamengo. Aí o Arão meteu a bola na trave na volta. O Gabigol fez 3-1 para a equipe do Flamengo. E no finalzinho do jogo, a torcida do Flamengo gritou isso. Campeão? Campeão. Não há o que se discutir. Não há. Vai ser campeão domingo que vem. Pode esperar. Certo. Já contra o Grêmio. Já contra o Grêmio. É só ganhar do Vasco, ganhar do Grêmio. O Palmeiras, pra mim, não ganha do Bahia lá em Salvador e aí já era. Olha, o Santos também foi bem, hein? Venceu o Goiás fora de casa. Depois do jogo, Soteldo saiu como grande herói. A torcida colocou nas redes sociais esta foto aí. Dá uma olhada aí, ó. Olha só, Pelé junto com o Soteldo no lugar do Pepe. O Soteldo realmente já superou o Pepe no Santos, Marcelão. Eu não tinha visto isso. Muito bom. Claro que não, né? Não dá pra comparar os dois. O Soteldo é um bom jogador e tal, fez um golaço ontem. Transmitiu o jogo ontem na CBN e foi realmente um jogo bastante interessante dele, mas não dá para comparar com o Pepe, né? Outro nível, né? Olha, o Grêmio jogou contra a Chapecoense e o gol foi espetacular. 0 para a equipe do Grêmio contra a Chapecoense e o Renato Gaúcho
né, que disse anteriormente que quem fizesse um gol de bicicleta iria ganhar um carro. Falou sobre isso, foi cobrado na entrevista coletiva. Dá uma olhada. O carro, ele não tem direito ao carro. Ele não estava no grupo. Mas eu vou dar o carro para ele. Mas ele não tem direito. Pelo gol que ele fez, pela vitória que a gente teve, ele vai ganhar o carro, como eu tinha prometido, mas era para o outro grupo. Ele chegou agora, há uns 2, 3 meses. Mas tudo bem. Ele deve estar duro, deve estar andando a pé de ônibus. Eu vou dar um carro para ele sim. Mas nunca esqueça também que eu falei que era um carro popular, viu? Pão duro, meu. O Cruzeiro apenas empatou com o Atlético Mineiro no grande clássico lá de Minas em 0-0. Olha aqui, ó, as imagens um pouquinho do jogo. Foi um jogo meio morno, né, Marcelão? Não foi um jogo muito atrativo, né? Dois times que estão no momento ruim no campeonato, né? O Cruzeiro tentando escapar do rebaixamento, o Atlético veio numa queda livre, agora deu uma parada. A gente não poderia esperar mesmo um jogo tão bom, embora a gente teve uma bola na trave, como vocês viram agora aí. O jogo foi mais pegado, né, do que jogado, infelizmente. Neste jogo, uma cena terrível. Teve ato de racismo de um torcedor do Galo partindo para cima de um segurança que estava lá no Mineirão. Uma cena lamentável, a gente vai ver agora. Olha, Marcelo Duói, esse cara tem que ser preso, hein? Tem que ser preso, isso é crime, né? Racismo é crime e tá no Código Penal. Acho que não tem o que resolver, é identificar esse cidadão e puni-lo exemplarmente. O clube já se manifestou em nota, o Atlético já no Twitter, já repudiando isso, mas é preciso mais. Esse tipo de atitude aqui na China, na Ucrânia, não importa, não pode ser admitida no futebol e nem em lugar nenhum, porque o futebol faz parte da sociedade. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um ato de racismo também na Ucrânia. Olha, a gente vai soltar agora, pode soltar em tela cheia, meu caro Luiz Maceda, a briga no estádio do Mineirão, envolvendo torcedores do Atlético e do Cruzeiro, quer dizer, várias brigas. Teve aquela com segurança, agora teve essa briga, cenas completamente lamentáveis, né? Ó, os torcedores correndo da polícia, a polícia teve que chegar ali também para bater em todo mundo. Não pode isso, né, Marcelo? Já deu, né? Já deu. Eu acho que esse tipo de coisa mostra como estamos doentes, né? Como povo, como sociedade. Um cidadão completamente maluco na arquibancada jogou uma garrafa de vidro na torcida do Atlético. Vocês viram aí que a divisão é praticamente nula e realmente não é para ser, né, um estádio civilizado, moderno como é o Mineirão, não é para ter barreira física. E aí os torcedores do Atlético tentaram invadir ali aqueles camarotes para bater no cara e aí rolou essa confusão. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco eles vão botar a torcida única em Belo Horizonte, vocês vão ver como é que é, tétrico e horroroso como é em São Paulo. Mas eu não sei se vai resolver, porque fora do estádio, os torcedores, pode soltar as imagens, os torcedores do Cruzeiro brigaram entre eles, 2 torcidas uniformizadas, 76 torcedores do Cruzeiro foram presos, briga de 2 torcidas uniformizadas do time celeste, o ônibus de torcedores do Pavilhão Independente foi interceptado por um grupo da Máfia Azul, 5 pessoas ficaram feridas. Na região leste, em Belo Horizonte, a PM conseguiu evitar um confronto entre cruzeirenses e atleticanos, apreendendo bastões de madeira e outros instrumentos usados como arma. Não sei se torcida única vai adiantar. Não resolve aqui, né, Fefão? Vai resolver lá? Só que em Campinas também teve quebra-pau, hein? A gente vai soltar agora a confusão dos torcedores do Guarani com a polícia. Olha só, ó, um torcedor acabou sendo detido, como você pode ver aí. 3 policiais ficaram feridos. Olha que cenas lamentáveis, você vê a policial com o revólver na mão. Aí este torcedor foi preso, né? Foi o único detido. Os outros ficaram batendo no carro e tudo na frente da polícia. Olha só, ó. Eles eram maioria e aí eles batiam nos policiais, batiam nos carros. Olha lá, chutando o carro que passava. E aí o policial preso, olha aqui que ele falou, ó. Vai voltar pra cadeia. Um disse para o torcedor que estava preso, e aí a polícia... Olha aí, Marcelão, dá para entender? Todo Guarani e Ponte Preta tem esse quebra-pau. Não, todo jogo de futebol ultimamente está tendo isso, né? Todo grande clássico tem isso. É uma coisa que extrapola o futebol, é a nossa doença mesmo como sociedade. A gente é incapaz
de ter um minuto de serenidade na hora da emoção de um jogo de futebol, e é motivo para quem gosta da violência executar essa violência semanalmente, né? Uma coisa que está extrapolando há muito tempo o esporte, é um divã que o Brasil precisa ter consigo próprio, né? No Ceará também teve quebra-pau entre a torcida do Fortaleza com a torcida do Ceará, também cenas lamentáveis que aconteceram lá no Ceará. E olha, por falar em cena lamentável, estamos de volta, mas infelizmente nosso tempo acabou, Bola na Rede fica por aqui. Eu quero mandar um abraço para o Adriano Santana, que sempre acompanha o programa. Meu caro Marcelo Duó, muito obrigado. Vambora, né? É isso. Vamos comer alguma coisa agora, você vai pagar um sanduba para nós. Vambora, tchau.